Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Muito obrigado, viu? Outro sim, a senha do canal é @irmãozinho7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho, e você clicando nela vai abrir uma maior em cima escrito O Irmãozinho. Você pode clicar nela que vai abrir os vídeos para você também, tá? E você escolhe aquele que você acha que lhe convém. Outro sim, eu sou um cristão, eu não pertenço a nenhuma denominação, tá? Minha denominação é seguir ao Senhor Jesus. Aquilo que Ele disse, aquilo que Ele fez, essa é a minha denominação, tá? Seguir a Ele. Eu não pertenço a nenhuma denominação. O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, é eu ensinar para você quem é Jesus, aonde que Ele está, ou onde que Ele vive, e o que Ele pode fazer por mim, por você, por toda a humanidade. Este é o meu propósito aqui. Eu trouxe esses versículos que eu faço vídeo, aqueles que tiverem em parábola ou em figura, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir ele para você ouvir, entender e compreender também. Tá certo, meu irmãozinho? Primeiro, quem é Jesus? Jesus é o criador do universo. Tudo que existe foi ele que criou, tá? Não existe nada que fizesse alguma outra coisa se não fosse o próprio Deus. Que ele fez para o Filho, que ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma só pessoa. Não tem três deuses ou um deusinho, deusão, não. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É os três em um só, a mesma pessoa. Deus transformou no Filho porque ele tinha prometido que tinha pegado o povo de Israel para viver no meio dele, como ele fosse o Deus dele e ele fosse o povo dele, tá? De Deus. E aí ele transformou em carne para viver no meio do povo. Para isso que ele veio em carne. Está escrito que Jesus veio em espírito e aproximou do ventre de Maria para se revestir de carne e sangue. Só está mostrando como que nós também vimos também. A carne é do meu pai de carne e minha mãe é de carne. Agora, o espírito que está em mim é do Senhor. Este é dele, não me pertence, ele está em mim. E se ele sair de mim, eu estou morto. Ele é minha vida, é sua vida, tá? Esse espírito. Então, essa é uma diferença. Ele mostrou como que é que nós vemos. Mas a gente, não, eu sou filho do meu pai, da minha mãe. Você é filho, mas a sua carne, mas o espírito é de Deus. O espírito que está em você, o que está te dando sua vida, não lhe pertence. Ele é do Senhor. Então toma cuidado, viu? Muitas vezes a gente fala algumas coisas, mas na ignorância não tem problema. É ruim quando a gente sabe o que está falando e continua falando. Aí fica pior as coisas pro lado da gente, tá certo, meu irmãozinho? Esse é quem é Jesus. Nós fomos feitos exclusivamente para Ele, tá? Nós somos gerados exclusivamente para o Senhor Jesus. Aí você pergunta por quê? Para carregarmos o santuário de Deus, que é esse Espírito Santo que está dentro de nós. É para isso que nós somos feitos, tá? Nós somos criatura de Deus. O nosso espírito, tá? A carne pertence aqui à terra. O espírito pertence ao Senhor, viu? E aonde que ele está? Ele está dentro de mim, dentro de você, dentro de toda a humanidade. É onde Jesus vive, dentro do ser humano. Aonde que um ser humano pisar, Jesus está junto. Porque a vida daquele ser humano é de Jesus. Aonde que ele pisar, ele está ali. Foi fulano. Não, fulano não fez, não. Ele fez porque Jesus estava lá, o Espírito Santo estava lá. Se não fosse, ele não tinha feito, ele podia estar em qualquer outro lugar, menos ali. Tá certo, meu irmãozinho? Isso é só para que você saiba. Agora, o que Jesus pode fazer por nós? É o seguinte, antes de eu te falar para você o que ele pode fazer, eu vou te lembrar de uma outra coisa. Existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você faz a vontade da sua carne ou a vontade do Espírito Santo que está em você. Se você fazer a vontade da sua carne, é a pessoa que está tentando matar o outro, passar droga para o outro, dar uma bordoada nele, uma facada, prostituindo. Essa pessoa está na carne. Nessa condição, e não adianta pedir nada para o Senhor Jesus.
O pedido que ele pode fazer é pedir para o Senhor Jesus para tirar ele daquele lamaçal que ele se encontra, para que ele volte e comece a fazer as coisas boas. E aí ele faz o pedido para o Senhor Jesus também. Aí você fala para mim, onde você faz o pedido? Lá no livro de Mateus, o capítulo 6, o versículo 6, está escrito assim: senta para o teu quarto, fecha a tua porta, clama ao Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e conceda o desejo do seu coração ou suas petições, viu? Ali você agradece, ali você pede, você não precisa gritar na rua, não. Ele está falando para você estar lá no seu leito, tá? Ele entra no seu aposento, que seria quarto, tá? Você entra no seu aposento e fecha a sua porta, é isso que ele está dizendo. Então, só para você ver, você está nessa condição, você pode ir lá e pedir ele, e os pedidos que você for fazendo, você que está no certo, trabalhando honestamente, fazendo as coisas certas, tá? O pedido que você fizer, ele vai te ajudar. Se você, não, mas eu não consigo, não, você vai fazer terminar a sua escola se não terminou, vai fazer uma faculdade, se for necessário, ou um curso técnico, para que você comece a desengrenar, a ganhar dinheiro para aquilo que você pediu. Assim que funciona. Mas você que está lá no lugar errado, é só você pedir e clamar ao Senhor e sair de lá e voltar a fazer as coisas certas, mesmo que faça o errado, na inocência, sem saber, você fazendo a coisa certa, você pode pedir que vai te ajudar do mesmo jeito. Agora, se você já sabe e você vai cometer o suicídio de fazer o pecado, qual eu já falei que a prostituição é o maior, tá? E você vai fazer isso, aí você está pecando não é contra o irmãozinho, não. Você está pecando é contra o Espírito Santo que está dentro de você. Aí, lá no livro de Mateus, do capítulo 12, versículo 31 e 32, está dizendo que esse tipo de pecado não tem perdão. Aí é com você. O meu negócio aqui é passar a mensagem, conforme ela está ali na Bíblia, que você não precisa de me escutar, você vai lá na Bíblia, tá aqui mesmo, o irmãozinho falou, tá aqui. E a maioria deles aqui eu só leio, tá? A maioria. Alguns pequenininhos a gente acaba aprendendo, tá? Mas a maioria eu só leio, então é só para que você tenha ideia, viu? Das coisas, das maravilhas que a gente se encontra na palavra do Senhor. Tem um outro versículo aqui também, que é do discípulo João. Na época, João, Pedro, Tiago, Mateus e por aí, os discípulos, tá? Esse aqui também é da época deles. Aqui, ó. Aqui o título diz assim, tá? Está escrito no livro 14, o capítulo 14, o versículo 6 de João. Está escrito assim: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ué, Jesus, eu sou a verdade, o caminho e a vida? É. Porque, pensa bem, o caminho, tem algum outro caminho sem não ser Jesus? Por exemplo, se você estiver seguindo sua carne, você vai chegar onde? Lugar nenhum. É isso? Você está dando um tiro num hoje, amanhã o outro te dá um tiro, hoje você está preso. É a sua situação. Você seguindo Jesus, você está livre de tudo isso. Ele é o caminho. A verdade é Jesus. Se você estiver na verdade, está tudo em casa, não tem mentira, não tem pecado nenhum. E depois ele diz também aqui que é a vida. Aí você fala a vida. Aqui eu acabei de falar. O Espírito Santo habita em nós. Então, se ele é a vida, esse Espírito Santo é de quem? É dele. Se ele sair de dentro de qualquer um de nós estamos mortos, tá? Qualquer um de nós, seres humanos. Se o Espírito Santo sair, nós estamos mortos. Então, só para você ter ideia. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E é mesmo, ele é as três coisas que existem. Você não tem erro em nenhuma delas. O caminho é Jesus, é fazer as coisas boas, né? Saber que ele é Deus. E a verdade é que ele é o Deus. E a outra verdade é que ele é a vida. A nossa vida é dele. É como se ele tivesse um carro e se eu fosse lá no posto e enchesse o tanque e acabasse a gasolina, você ia fazer o quê? Onde acabasse a gasolina, você ia ficar, não é isso? Ou tinha que abastecer de novo. Algo com o Espírito não é assim, não. Você tirar ele, não. Se Jesus tirou, acabou. Acabou tudo. Essa é a sua vida. Você olha no espelho e vê você vivo, você tem que pôr na sua cabeça. O Espírito Santo de Deus está aqui dentro de você, que olhou no espelho. Porque você está vivo. Você está alegre, você está sorrindo. Ou às vezes está triste. Porque o Espírito está ali. Porque na hora que o Espírito sair dali, você não vai ver mais você, que você vai estar caído no chão, vai estar morto. É simples só isso, tá? Isso aí
o que eu quero que você entenda é só isso aí, que o Espírito Santo de Deus vive dentro de você. Não fica só assim, Deus vive no céu, eu vou morrer e vou para o céu. Jesus, Deus e o Espírito Santo é uma só pessoa. Eles já estão dentro de todo ser humano. O reino de Deus é aqui na terra, não tem reino no céu. Que pensa bem se teria algum ato assim, eu vou criar uma humanidade lá embaixo para subir aqui para cima e nós vamos viver aqui em cima. Jesus vive dentro de cada um de nós. Ele é a nossa vida. Enquanto nós somos vivos, ele está dentro. O Espírito dele está dentro. Ele que está dentro de nós. Aqui, o reino de Deus é aqui na terra. Não é se fosse o céu, ele estava lá em cima no céu. Ele vai criar o povo aqui na terra para morrer e subir para o céu. Não tem lógica isso aí, meu irmãozinho. A única coisa que sobe é o Espírito que vai para o seio do Senhor de novo, tá? Que é dele. Esse que nós não conseguimos pecar ele, não, tá? É dele. É santo. Então, esse aí que eu estou deixando mais ou menos claro para você entender que você é santidade de Deus. O Espírito Santo vive em você. A sua vida é esse Espírito. Se ele tirar esse Espírito, cai um corpo morto. Então, meu irmãozinho, isso aqui eu gostaria que você achasse. O versículo é bem simplesinho. Isso aqui foi dito, o apóstolo João Jesus estava tudo vivo ainda, tá? Aí quando Jesus morreu, quando ressuscitou a segunda vez, está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 24, do 29 ao 35. É a segunda vinda do Senhor. Quando ele voltou e quando Roma invadiu Israel, que é a mando de Deus, tá? Que era o juízo final para Israel, não é o mundo cósmico, não. Aquele mundo na Bíblia é mundo de Israel. A Bíblia foi escrita no hebraico para os hebreus, tá? Então, é só para você ter ideia. Aquilo ali é Israel. Então, o juízo final foi para Israel. O juízo final está próximo. Não sei o que está próximo. Está falando, a maioria sabe o que está falando e falando besteira para enganar os outros. Ilusionismo, tá? A maioria. Mas tem alguns que falam porque o outro falar e sai, tecendo algo sem saber o que está falando também. Então, gostaria essas coisinhas. As fake news que eu for encontrando pelo caminho, eu pretendo tirar para vocês também, tá? Aquilo que eu percebi que tá horroroso aí que as pessoas estão fazendo, eu pretendo tirar para você também isso aí. Agora, criticar outra crença, eu tô fora. Meu negócio é Jesus, tá? Meu negócio é Jesus, não tem nada a ver com crença nenhuma, tá? Sistema nenhum. Isso aí é problema deles. Tá fazendo as coisas erradas, não é comigo, é com eles. Me interessa é fazer o certo. O resto é comigo e Jesus. Eu fico fora dos deles. Certo, meu irmãozinho? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.